Rodolfo, ele tá perguntando assim: como é a visão do Apocalipse na Igreja Católica, no caso sobre o fim dos tempos? A volta de Cristo vai ser visível? E se você acha que a gente está vivendo os últimos tempos diante de tudo que está acontecendo? Olha, é muito difícil, assim, se você for falar de sinais, se você vê o século passado com a Segunda Guerra Mundial, o genocídio dos judeus tiveram mais sinais, né? Claro, sempre tem coisas acontecendo, mas eu tomo muito cuidado. Existiu uma heresia na história do cristianismo chamada milenarismo, que eles definiram uma época e disseram: isso aconteceu, Jesus vai aparecer em tal ano e tal, e começaram a vender as coisas e pareceu nada, não voltou naquele ano, né? Porque Jesus disse no Evangelho: essa hora, a hora do filho voltar, nem o filho sabe, só o pai, né? Fiquem atentos aos sinais, tal. Ali onde estiver o cadáver vão se reunir os abutres, Jesus disse, presta atenção nos sinais dos tempos. Então vão acontecer sinais, óbvio, mas eu não tenho a pretensão de dizer que é agora ou não é, porque se Jesus disse que ele não sabe, quem sou eu, né? Na fila do pão. Mas é claro que vai aparecer, porque a Igreja Católica é bíblica, né? Jesus disse no Evangelho: vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então, se Jesus disse no Evangelho, existem coisas que a gente chama que é de direito disciplinar, né? A disciplina da igreja. E existem coisas que é de direito teológico, divino. Por exemplo, o que Jesus falou está falado. A gente interpreta o que dá para interpretar. Mas quando é uma coisa que Jesus disse, né? Aí o padre, o papa, todo mundo abaixa a orelhinha e fala que, como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é isso. Mas claro, é o que está no Apocalipse. Mas claro, existem interpretações às vezes equivocadas, né? Você tem que ler o texto dentro do contexto, porque o texto fora do contexto vira pretexto, né? Você tem que ler, entender para quem que João escreveu, entender o contexto. Não é para ficar doido, tem gente que fica louco lendo o Apocalipse, né? O Apocalipse é uma revelação, visões que João teve, que são para o momento dele e também para nós. Mas é algo, não é para você ficar... O padre Jonas pregava muito sobre a volta de Jesus, mas ele nunca gerava medo e desespero nas pessoas. Ele gerava vontade de se converter. Não, eu tenho que estar pronto. Para quando ele vir, ou quando eu ir a ele com a morte, eu estar pronto, né? Eu ser salvo. Mas não é assim para ficar aquele desespero e aquelas coisas, às vezes, né? Tocando trombeta na Praça da Sé e dizendo, né? Jesus está voltando. Já pensou? Enfim. Mas a visão a primeira parte era como que era a visão da Igreja Católica, é isso? Isso, como que é a visão do Apocalipse bíblica, né? Na igreja? Sim. E se a volta vai ser visível ou não? Vai ser visível, porque Jesus disse que vai ser visível. E a visão é do que está no Apocalipse. A gente não tira nem põe, né? De um livro bíblico, existem interpretações, aquilo que a gente chama de hermenêutica. Sim, do arrebatamento há algumas divergências da visão. Mas, gente, basicamente, a Igreja Católica é bíblica, entendeu? Então, o que está no Apocalipse, a gente acredita, existem hermenêuticas, forma de se interpretar. Alguns santos, doutores ao longo da igreja foram dando interpretações mais profundas, mas ninguém tirou ou colocou nada ali, entendeu? Por exemplo, o que Jesus disse que vai acontecer, a gente baixa a orelha, né? Baixa a bola, e vai acontecer. Claro. Então a visão é a visão bíblica. Se alguém tiver mais dúvida sobre isso, isso é uma área da teologia que chama escatologia. Escatologos do grego, quer dizer, o estudo do fim, né? Dos finais, do finalmente. Você fala da volta de Jesus, a parousia que a gente chama, céu, inferno, purgatório. O Catecismo da Igreja tem vários números dedicados a isso. Você pode ler no Catecismo da Igreja Católica. Não vou ler tudo para não ficar uma aula de 6 horas. Mas está aqui a fonte. E a gente, no Apocalipse em si, se ele me falasse assim, capítulo 6, versículo tal, aí eu poderia comentar. Mas o Apocalipse como um todo é a visão bíblica, por exemplo, que a igreja entende o que está ali e interpreta a partir da tradição, né? A gente interpreta a Bíblia com 3 fontes, né? Magistério, tradição e escritura. São 3 fontes de compreensão, justamente para não acontecer isso que eu falei para você, que cada ano um reinventa a roda, diz Deus falou comigo e começa uma coisa que não tem nada, assim, achar que Deus que ele é o novo Jesus, né? Então a gente lê dentro da tradição, ou seja, 20 séculos pessoas leram esse capítulo. Há 20 séculos pessoas morreram para defender isso aqui. Então eu vou respeitar essa história e entender, porque o que acontece? O que Jesus disse? Evangelho de João, capítulo 16. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir tudo, para entender tudo. Depois o Espírito Santo vai vir gradativamente sobre vocês e vai revelando a vocês, né? João 16, ali a partir do 8, o que vocês não são capazes de entender agora. Então, na história, o Espírito Santo também vai revelando na vida do povo de Deus mesmo, aquilo que a gente chama de sensus fidei, né? Jesus não disse, onde 2 ou mais estiverem ali, eu estou reunido no nome dele. Então Jesus vai dando um senso comum para os fiéis, para compreenderem, como ele prometeu em João, né? Então existem algumas interpretações, mas a visão do Apocalipse é a visão desculpa a redundância, é a visão do Apocalipse, é o que está ali, né? A igreja não contradiz a Bíblia, né? Pois é. Fale, Bigoda. Tem mais um aqui do Gabriel Rubles. Ele perguntou assim:
Fico martelando se sigo a vocação do sacerdócio ou não. Penso em ser médico também. É meio confuso pra mim. Como posso decidir e ter certeza da vocação? Em primeiro lugar, penso que tem que ter uma vida de oração, né? Porque vocação vem do verbo vocare do latim, quer dizer chamado, né? Quem que vai te dizer o que você tem para fazer, o que você deve fazer? Quem está te chamando. Porque quando você nasce, Deus te dá uma vocação. Deus te deu dons únicos. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Então, que ele não deu para sua irmã, né? Ele deu para você, talvez, capacidades para ela que ela não deu para ti, que ele não deu para ti. Então, quem te criou e te chamou tem um chamado, tem uma missão para você cumprir. Ninguém nasce sem uma missão. A vida de ninguém é um desperdício da graça de Deus. Não, se você nasceu, foi porque Deus quis. Ai, padre, minha mãe foi estuprada. Não importa. Tinham milhares de espermatozoides, foi você o escolhido para fecundar o óvulo da sua mãe. Então, você tem uma missão. Então, você tem que rezar para Deus te revelar, né? Te revelar pouco a pouco. A oração é o primeiro discernimento. Segundo passo de discernimento, conversar com o padre, conhecer um seminário. As pessoas ficam com medo, eu vou lá no seminário. Mas, cara, conhecer o seminário não é se tornar padre. É só conhecer. Não é porque você encontrou uma menina que você vai casar com ela, né? Hoje. Então, é um namoro gradativo. Então, eu acho que ele tem que ir, tem que conhecer, entender o que é ser padre, entender o que é o sacerdócio. Quando eu fui pro seminário, eu não entendi o que era o sacerdócio. No caminho eu fui entendendo. Hoje eu entendi. Por exemplo, padre não é um solteirão, né? Padre é alguém casado. Casado com a eternidade, casado com Deus, casado com a igreja, casado com a Virgem Maria. É alguém que tem alguém com quem ele se relaciona todos os dias. Eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ir pra minha capela na minha casa e rezar e conversar com Deus, e entregar esse dia, rezar por você, e rezar por quem ia nos assistir. Falei de tudo que a gente ia viver. É isso que o marido faz com a esposa, pelo menos deveria fazer, né? Então, é o meu relacionamento. O padre é um sacramento, né, diz a igreja. Ele é sinal visível de uma graça invisível. Ele é um outro Cristo. As pessoas perguntam, por que o padre não casa? Porque o padre é totalmente um outro Cristo. Cristo casou? Não. Cristo viveu só para a missão? Viveu. Então, o padre, ele é totalmente um outro Cristo. Tem gente que fala, é por causa dos bens da igreja, por causa de... Gente, bobeira. Isso é bobeira, é porque é muito pouco. É por causa dos bens, é por causa que não dá certo. É porque ele não ia conseguir realizar a missão. Então o militar não ia conseguir realizar a missão. Então o médico não ia conseguir realizar a missão. Tem médicos com 5 filhos e com plantões. Não é essa a razão. A razão é teológica, não é prática. O padre é um outro Cristo, alter Christus. Ele é ordenado para ser um outro Cristo. Você já foi numa ordenação sacerdotal? Não. Como que Tem um momento na ordenação sacerdotal que você se deita no chão. E o bispo, desculpa, o padre é muito grande, fica incomodando. Você se deita no chão e o bispo impõe as mãos sobre você. E naquele momento que você se deita no chão, o que acontece? Aquilo ali é o seu funeral. Naquele momento que eu deitei no chão, lá dia 31 de julho de 2011, o Adriano Zandoná morreu, ficou naquele chão. Nunca mais vai levantar. Levantou Cristo. É o funeral. Caramba. Porque um outro Cristo, você vai ser um outro Cristo. Porque, Vilela, eu não tenho autoridade para perdoar o pecado de uma pessoa. Jesus disse lá em João 20, 23, soprou, falou, receba o Espírito Santo. De quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Eles vão, isso mesmo. Jesus deu autoridade para os apóstolos para perdoar os pecados. João 20, 22 e 23. Então, o padre recebe essa autoridade por quê? Porque ele é colaborador do bispo, o bispo é sucessor do apóstolo, ele tem sucessão apostólica, desde a primeira tradição, primeira geração de apóstolos. Então, aquilo que Jesus deu para os apóstolos, deu para os padres e para os bispos. Só que não é eu não tenho poder de perdoar pecado. Você sabe que essa questão de perdoar pecado, os fariseus já falavam. Como é que você está falando? Teus pecados estão perdoados. Ninguém pode perdoar pecado senão Deus. Os fariseus estavam certos. No que eles estavam errados? Eles não reconheceram que Deus estava ali, Jesus. Né? Então, eu não tenho autoridade para perdoar o seu pecado. Eu não tenho autoridade para consagrar um pão e fazer ele virar corpo de Cristo. Eu não tenho autoridade para tirar a alma de uma pessoa do inferno numa confissão. Você tira a pessoa do inferno. Eu lembro a primeira confissão que eu fiz. Cara do céu. Eu experimentei antes de ser padre. Não é uma coisa assim que falaram para mim. A confissão é libertadora. Meu irmão, sai 7.000 quilos das suas costas. A brecha que tinha para o mal agir na tua vida, porque o que dá autoridade ao diabo sobre você, sobre mim, é o nosso pecado. Perdoa, acabou. Sabe? Então, um padre, ele faz muita diferença. Porque ele tem uma autoridade espiritual, foi o que eu falei. Eu lembro, eu lá com o padre, com 4 meses de padre, cheguei lá onde estava tendo 3 manifestações, um monte de leigo. A hora que o diabo me viu, só obedecia a minha direção. Por quê? O católico pode desrespeitar o padre, por exemplo, mas o mundo espiritual sabe quem ele é. O católico pode desrespeitar a Eucaristia, mas o mundo espiritual sabe quem ele é. Isso que dá dó. Tem católico que despreza a Eucaristia, mas o diabo é obrigado a adorá-la. É obrigado a prostrar o joelho diante. Você tá entendendo? Pô.
Então, eu fui entendendo o que é ser um padre. Não é, se você não sou um solteirão. Ah, você não tinha mulher? Tinha mulher, mas você não gosta de mulher? Gosto muito. Mas não é isso, não é só isso. Em algum momento foi um problema pra você? De pensar, putz, sabia? Não, eu tô dizendo assim, que as pessoas ficam questionando coisas, mas elas não entendem a mística por trás, né? Não é que é um problema. Por exemplo, eu continuo sendo um homem que gosta de mulher, você tá entendendo? Como qualquer outro homem, mas um homem que se casou com a eternidade, que tem alguém que preenche você. Você tá entendendo? Eu tenho um relacionamento, eu não sou um solteirão. Eu tenho alguém que me preenche, e mais que uma mulher preencheria. Porque quem é casado sabe, tem coisas que você fala pra sua mulher que ela não entende. Tem coisas que você vai viver sozinho. Existe um espaço dentro da gente que ninguém pode acessar. Santa Teresa d'Ávila dizia que cada ser humano nasceu com um buraco no coração que é do tamanho de Deus. Se você não preencher com Deus, nada vai preencher, nunca. Você sempre vai ser vazio, né? Então um padre é alguém que ele casou com a eternidade, ele tem um relacionamento, ele tem uma vida mística, ele não é só o que você vê, ele é muito mais do que aquilo. Você tá entendendo? Ele é uma ponte entre você e Deus, literalmente. E tudo isso tá fundamentado na Bíblia. Só se você ver, eu posso citar tudo isso aqui. Quando Jesus lá, a partir de Lucas, que é a partir do capítulo 22, versículo 19, se eu não me engano, ou 19, 22, 19, ou 19, 22, eu tô com isso na cabeça, mas acho que é 22, 19. Diz assim, Jesus disse, na última ceia, ele partiu o pão, ele disse, isto é o meu corpo. Ele não disse, o verbo no grego, quem lê grego, vai ver que é um verbo no imperativo. Ele não disse, isso pode ser o meu corpo, ele disse, isso é o meu corpo. Tá na Bíblia. Depois ele falou, isto é o meu sangue. E depois o que ele disse? Ele deu uma ordem no imperativo, não. O que ele falou? Não, ele falou tomar e beber e tal. Mas depois de tudo, no final desse diálogo, o que ele falou? O que está escrito lá? Uma ordem no imperativo. Fazei isto em memória de mim. Ali ele instituiu alguém para fazer. O que ele fez, como ele fez. Alguém que vai viver como ele, que não vai se casar. Alguém que vai celebrar como ele celebrou, fazendo isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. O padre diz, não é o padre, é Cristo dizendo no padre. Não é o meu corpo que está ali na missa. É o corpo dele. Então ele deu a ordem, fazei, é imperativo. Ali foi instituído o sacerdócio. E tem gente que fala, o celibato foi criado no século XI. Nada. É que antes não se discutia essas questões de direito, esse tipo de direito, em concílios universais. Mas, por exemplo, você vai lá teve o concílio de uma diocese na Espanha. Como é que era o nome da diocese? Eu não lembro. Lá no século III, que já se falava dos celibatários. Você tá entendendo? Porque o celibato é um chamado, tá escrito lá na Bíblia. Mateus e Marcos, eu não me lembro a passagem, mas qualquer coisa você pesquisa o que eu vou falar, filho, coloca a passagem. Jesus disse assim, existem alguns homens que se fizeram incapazes pro casamento porque nasceram assim. Ele estava falando da impotência, ele estava falando da reprodução, casar. Sim. Existem alguns homens que são incapazes porque assim os homens os fizeram. Ele estava falando dos eunucos, porque os eunucos eles trabalhavam direto com a rainha. Então o rei cortava o documento deles lá, cortava o CPF. E existe uma terceira ordem de homens que são incapazes por casamento por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Por que são pessoas incapazes? Incapazes, o verbo, diz um professor de grego que falava que o traidor o tradutor é um traidor, né? O verbo no original no grego não é assim, incapaz, mas é assim, ele não assume isso por causa de uma outra coisa. Entendi. É que não tinha muito comparativo, né? O grego até tem, mas língua semita, tipo hebraico, aramaico, não tem comparativo mais do que. Por exemplo, Jesus falou, né? Quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim. Mas Jesus não falou odeia, porque no hebraico não tinha comparativo. Mais, né? Amar mais. É odiar ou amar, só tem duas coisas. Então, quando você vê isso... Desculpa o que eu estava falando agora. Jesus falou, existem pessoas que não vão casar por causa do reino dos céus. Jesus falou, não é invenção. Você está entendendo? Então tem pessoas que não vão casar. Eu não casei. E eu vou ser sincero, se um dia a igreja falasse assim, os padres podem casar, eu não casaria. Porque não é só o casar, não é ter uma mulher. Claro, você gosta de mulher, como eu falei, sou um homem. Tem momentos dos pais, você gosta, acha uma mulher bonita. Claro, como uma mulher acha um homem bonito. Isso é natural. Isso não é. O padre não se torna um ET, né? Mas existe muita coisa por trás que as pessoas que olham não veem. Existe uma mística, existe um relacionamento, existe, sabe, é muito mais profundo. É um chamado, entendeu? Quando eu tava com aquela moça linda, que eu namorava, e que falava dos filhos, e que era bonita, que era bem sucedida, era tudo que qualquer homem queria ter. Eu entendi, é maravilhoso, mas eu não fui feito para isso. E eu não sabia explicar como eu tô explicando hoje, né? Que eu tenho quase 15 anos de padre, e tenho uma caminhada, mas eu já entendi. Eu não fui feito para isso. O casamento é ruim? Não. O padre não renuncia ao casamento, porque você só renuncia a coisa ruim, né? Você renuncia o diabo, você renuncia o pecado. O padre abre mão, ele faz uma oferta por algo maior.
né? Ele não é um castrado, pelo contrário. Ele encontrou um amor maior. Lembra da passagem bíblica que Jesus falou? O reino dos céus é como quem encontrou um tesouro escondido no campo. Ele vendeu tudo e comprou aquele campo. O reino dos céus é como uma pérola preciosa. O homem vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola. É um tesouro escondido. Eu tenho até uma música que fala sobre isso, se chama Tesouro Escondido, do último DVD, que nasceu dessa compreensão, né? Então, é um chamado, é uma vocação. E tem fundamento bíblico, você tá entendendo? E mais uma vez eu digo, se liberasse para os padres casar, muitos não casariam. Porque não é questão de ter uma esposa ou não ter. A pergunta não é essa. Você tá entendendo? Você tá buscando resposta para uma pergunta que não foi feita. Pois é. É muito mais profundo, você tá entendendo? Nós somos um sacramento, nós somos uma coisa tão sagrada que às vezes nem a gente se entende.